Salve a todos, sejam bem-vindos de volta ao canal do Collegium Pietatis. Estivemos aí fora há um tempinho. Espero que vocês tenham tido aí boas celebrações de fim de ano, boas festas, que o ano de vocês tenha sido um ano propício, né, de muitas conquistas, prosperidade e saúde. E agora a gente já começa a se preparar para o próximo ano, né, as novas festividades, né, o calendário vai virar, um novo ciclo aí religioso também de crescimento, aí, trabalho para todo mundo. E vai chegar o mês de janeiro. O mês de janeiro tem esse nome porque ele é um mês dedicado ao deus Jano, que é um deus assim muito tipicamente romano. É um deus que não tem um paralelo, por exemplo, grego, né? A maioria dos deuses romanos a gente vê que tem um paralelo grego, né? Um deus análogo e que é muito parecido assim em atribuições e até em culto. E o Jano ele é um deus assim muito especificamente romano. Ele não tem um equivalente grego que caiba assim muito bem assim questão de imagens, mitos e culto. E entender o Jano é entender o paganismo romano de certa forma, né? Porque o Jano ele define bem, né, o que é o paganismo romano. Por que Jano tem esse nome, né? Porque ele é o Janitor, ele é o guardião das portas, que em latim se diz Janua. Então o Jano ele é o guardião das passagens e das portas, né? Por exemplo, existia um templo a Jano em Roma, que enquanto Roma estivesse em guerra, ele ficava com as portas fechadas, né? Até é como se fosse uma maneira de proteger as fronteiras de Roma, para não deixar nenhuma influência negativa passar pelas portas de Roma, né? E quando Roma estava em paz, ele ficava com as portas abertas. Como Roma era uma civilização que estava sempre envolvida em guerras, né? Era um povo muito guerreiro, então o Templo de Jano ficou aberto apenas em 3 momentos na história, né? Por exemplo, um momento no período de Numa, e o outro, por exemplo, no momento de Augusto. Augusto teve um reinado, né, que foi muito conhecido por ser um reinado de paz. Por exemplo, tem a Ara Pacis, né, que é o altar da paz, e o Numa também foi um reinado aí o Numa foi um dos monarcas romanos que teve um papel de sacerdotal muito forte, né? Ele ficou marcado na história como um monarca sacerdotal, né? Também foi um período de paz. Inclusive foi Numa que instituiu o mês de janeiro no calendário romano, porque o calendário mais arcaico romano ele tinha apenas 10 meses, e esse período que ia de janeiro a fevereiro ele era um período de intercalar, né? Era um mês intercalar, e Numa instituiu então 2 meses aí, que era o mês de janeiro, e como seria o primeiro mês do ano, ele teria esse caráter então de abertura, de início, então ele deveria ser dedicado a Jano. E por que o começo tem que ser dedicado a Jano? Porque o Jano ele é o deus ele também é o deus dos bons princípios, né, das aberturas, dos inícios. Ele é o deus que abre os caminhos, né, inclusive os caminhos entre os homens e o divino. Ou seja, né, o Jano ele é o primeiro deus a receber oferenda em qualquer rito que envolve algum tipo de sacrifício, né? Sacrifício no sentido de oferenda, né? Lembrando que a palavra sacrifício ela não significa exatamente sacrifício animal, mas é o sacrifício de qualquer coisa, por exemplo, seja incenso, frutas, comida, grãos ou libações. Então, em qualquer rito que envolve sacrifício, né? Por exemplo, seja aqueles ritos de calendas, nonas, idos, que são os habituais no calendário, Jano é o primeiro que recebe então as oferendas. E por que ele é o primeiro a receber as oferendas? Porque ele vai abrir as passagens entre o mundo dos homens e o mundo divino. E é por isso que no começo do rito romano a gente faz as oferendas e pede para Jano que ele nos admita, né, ante a face dos deuses, né? Cora numina lucentia, assim que se pronuncia a fórmula. Então o Jano ele tem esse papel aí de início dos caminhos, né, dos bons princípios. Então, para o rito ser bem conduzido, ele precisa ter um bom princípio, ele precisa ter uma boa abertura. E por isso a primeira oferenda é sempre para Jano. Aí em seguida se faz a oferenda para Vesta e para os outros deuses, né? Então Jano ele é o deus dos bons caminhos, e na religião romana o princípio ele sempre dá uma pista do que vai ser o resto, né? Até o fim. Então o primeiro dia do ano romano ele é um dia muito importante, porque o primeiro dia ele é um presságio para o resto do ano. Então ele tem que ser um bom dia. Então, por exemplo, o Ovídio ele diz que no primeiro dia do ano todo mundo desejava felicidade, prosperidade, fazia bons votos, né? E evitava brigas também, evitava desentendimentos, ofender pessoas, esse tipo de coisa, porque se alguma coisa ruim acontecesse no primeiro dia do ano, provavelmente o resto do ano envolveria alguma coisa ruim também, algum conflito, algo não benéfico. Então, por isso, o primeiro dia do ano era um dia de cuidado, inclusive um dia de trabalho. O primeiro dia do ano
para os romanos não era um feriado, ele era um dia de trabalho, porque também envolve essa questão aí religiosa. Se você trabalha no primeiro dia do ano, quer dizer que no resto do ano você também vai ter um trabalho próspero, você vai colher os frutos do seu trabalho, você vai ganhar dinheiro e vai prosperar. Se você não trabalha no primeiro dia do ano, quer dizer que o resto do seu ano provavelmente vai ser indolente, ou talvez você não vai ter oportunidades de trabalho, não vai ter prosperidade, esse tipo de coisa. Então aqui, por exemplo, no Brasil, o primeiro dia do ano é um dia de feriado, né? É uma confraternização. Mas eu recomendo, por exemplo, que aos seguidores que pelo menos tentem se dedicar a algum tipo de trabalho, nem que seja um trabalho assim, um hobby, alguma coisa assim mais pessoal, nesse primeiro dia do ano, para o primeiro dia do ano ser um bom presságio para o seu resto do ano, né? Por exemplo, eu gosto muito de esportes, né? Então eu sempre tento fazer algum tipo de esporte, algum treino assim simples no primeiro dia do ano, para garantir que durante o resto do ano eu vou ter um ano assim bom, né, de prática esportiva, esse tipo de coisa. Eu estudo alguma coisa, leio, esse tipo de coisa, né? Ou ensino algo para alguém, né, já que eu sou um professor também, eu trabalho com isso. Então eu recomendo que assim os seguidores procurem algum tipo de coisa para se ocupar nesse primeiro dia do ano, nem que seja por pouco tempo, assim, 1 hora, assim, para vocês terem um bom presságio de ano. Desejem coisas boas, felicidade, prosperidade à família, né, saúde, evitem brigas, né, evitem discussões também. E tenham também um dia de fartura, né, façam um bom almoço, uma boa janta, para garantir que no resto do ano vocês terão fartura também. E o mais importante de tudo, realizar os ritos, né? O rito do primeiro dia do ano é importantíssimo também para garantir que o seu ano vai ser um ano de piedade, né, pietas, no sentido romano, que é um sentido de dever religioso. Então, que o primeiro dia do ano, então tem que garantir que durante o resto do ano você vai garantir que você vai cumprir os seus deveres religiosos. E como você cumpre o dever religioso no primeiro dia do ano, então? Você faz uma oferenda a Jano. Você levanta cedo, né? Lembrando, né, tem essa questão de trabalho, levantar cedo, se dedicar às suas coisas. Então levanta cedo no primeiro dia do ano, de preferência quando o sol começa a raiar, faça uma oferenda a Jano. E do que se trata essa oferenda? Segundo o Ovídio, né, ele diz que a oferenda a Jano ela precisa ser doces, né, um doce é uma massa, né, um tipo de pão, envolve farinha também, pode ser um tipo de focaccia, né, um pão assim tipo uma torrada com mel em cima. A oferenda é uma libação, por exemplo, de mussum, que é uma mistura de vinho com mel. Então ou frutas também pode ser uma boa oferenda, um suco de frutas, porque as oferendas para Jano precisam ser doces. A ideia disso é que se você oferece doce para Jano, você vai ter um início doce de ano e, consequentemente, um ano doce, né? Vai ser um ano bom, propício e doce. Então, as oferendas para Jano precisam ser doces, não só para Jano, mas para o jovem, né, Júpiter, a gente também faz uma oferenda doce. Então, é assim que a gente celebra o primeiro dia do ano. Então, faça uma oferenda doce para Jano, né, e para Júpiter também, e peça um ano de prosperidade, felicidade, né, e saúde para você e para sua família, né? E o mês de janeiro inteiro ele tem esse significado, ele é um presságio para o resto do ano. Então é um mês em que você precisa realizar os seus ritos com afinco e disciplina e também realizar seus trabalhos com dedicação. É por isso que, por exemplo, em janeiro os romanos também começavam alguns trabalhos agrícolas, né? Tinha as festas sementivas, né? De distribuir sementes e esse tipo de coisa, né? E para finalizar, talvez alguns que nos assistem que tenham alguma familiaridade, por exemplo, com religiões afro-brasileiras, né, o candomblé, vai notar algumas semelhanças, né? Porque, por exemplo, eu falei que o Jano ele não tem um equivalente grego ou em outros panteões muito parecido com ele, mas quem tem familiaridades com essas religiões vai notar, por exemplo, que o Jano ele tem uma similaridade em funções, por exemplo, com o Exu no candomblé tradicional, né? O orixá Exu, que ele é um orixá que protege, por exemplo, as entradas da casa, as portas. Ele é sempre o primeiro a receber uma oferenda, a ser propiciado, né, em um rito típico dessas religiões. Então, o Jano, de certa forma, ele parece um pouco com o Exu no candomblé nessas atribuições. Mas por outro lado, ele é bem diferente, porque, por exemplo, o Exu ele tem esse caráter de trickster, né, ele subverte, confunde, às vezes, de alguma maneira, mas o Jano nem tanto, né, o Jano ele não tem esse caráter. Embora o Jano, nas suas origens, segundo o Ovídio mostra lá nos Fastos, ele tem uma origem também caótica, porque ele foi um dos deuses mais primitivos, né, um dos primeiros deuses do cosmos, e ele tem uma origem caótica, de quando os elementos ainda estavam em caos, e por isso que ele tem 2 rostos, né, um rosto olhando para frente, outro para trás, para o futuro, para o passado, né, porque é como se a formação dele fosse caótica também. Então por isso que o Jano ele é o bifronte, ele tem esses 2 rostos, né.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí da exposição. Boas festas de janeiro, que vocês tenham um ano propício, cheio de conquistas, saúde, prosperidade e felicidade também. E é isso, muito obrigado, até a próxima.